7 horas e 56 minutos, voltamos com Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, com o 7h56, com tempo bom em Campos, e estamos no outono. Só tem que dar um alô pro verão lá e falar, ó, valeu verão, muito obrigado, volta agora finalzinho de 2023, que hoje a temperatura tá, e ontem esquentou muito, hoje deve ter um ventinho aí para aliviar, mas com muito calor também. Programa de hoje, Folha no Ar, recebendo o vereador Elinho Naim, na bancada com Aloysio Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves, que eu peço a gentileza de abrir esse bloco agora do Folha no Ar. Rodrigo, por favor. Acho que a gente pode dar sequência à última pergunta que a Luz deixou, né, que foi uma pergunta do Zé Vitor, contribuindo lá no nosso grupo do Opiniões, do blog Opiniões e do Folha no Ar, né? Também tem algumas pessoas comentando lá no Facebook, daqui a pouco a gente vai dar uma atenção a eles também lá. E o Zé Vitor perguntou, e sobre 2024, a pacificação também passa por esse apoio para a reeleição de Vladimir? Não. Curto e grosso. Não. Tem nada a ver com a outra. Até porque essa questão de pacificação, o prefeito já falou, é porque esse nome ele foi criado, não sei por quem, mas esse nome vem sido... uma hora se fala, se acha que o prefeito fala, outra hora... alguns vereadores falam. O que foi e que está sendo é a governabilidade de maneira, primeiro, os projetos mandarem com antecedência e está puro e demonstrado que quando não acontecer isso, aconteceu o que aconteceu na Câmara, você estava lá presente, não foi pautado, chiaram, espernearam e não sei o quê, e não foi pautado, não mudou em nada, ou seja, manda o projeto com antecedência, explica. O próprio governo tem que entender que os secretários, eles são secretários das pessoas e dos 25 vereadores também. Então, isso tudo é uma construção. Hoje não se fala e hora nenhuma tem nenhum tipo de acordo para 2024. Cabe ao prefeito construir isso através do tempo. Se ele vai ter... habilidade para ir construindo isso, todos os vereadores que ali fazem parte vão provavelmente concorrer a uma reeleição. Ou, se não todos, mas pelo menos grande parte vão concorrer a uma reeleição. Mas acordo nenhum para 2024. Isso foi dito, inclusive, também por Rodrigo, né? Rodrigo foi claro, acho que numa entrevista dessa recente, dizendo que não tinha nenhuma definição de nome de candidatura a prefeito e nem quem apoiaria em 2024. Vamos lá. 2024, pouco mais de um ano e meio. Eu gosto muito daquela frase de Marco Maciel, que era um sábio da política, né? Um conservador que faz falta. Vice-presidente Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos Fernando Henrique no governo do Brasil. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Essa frase dele era um grande aforista. Com base em número, a GPP fez um levantamento agora de março, entre dia 10 e 12, com 600 eleitores de Campos. Margem de erro de 4 pontos para mais ou para menos. Eu publiquei a parte principal da pesquisa no sábado, depois publiquei por um jeito de Ctrl-C, Ctrl-V, sem dar crédito, mas foi atrás. Faz parte. Né? Quem chegar na frente tem uma certa vantagem, mas faz parte. O que a pesquisa deu? Tem várias fatias, tem coisas que eu não revelei ainda. Mas que todo mundo vai. Eleição prefeito. Tem vereador também, mas isso não está divulgado ainda. Vamos lá. Vladimir lidera. Vou pegar a estimulada, para depois ir na espontânea. Na estimulada, Vladimir lidera com 50,4%. Vai dar em voto válido 61,4%. Em segundo, Caio Viana com 18,1%, em voto válido 22%. Marquinhos Bacelar em terceiro com 5,8%, 7,1% dos votos válidos. Thiago Rangel em quarto com 2,9%, 3,5% dos votos válidos. É um serão da pesquisa, no meu entender. Tá? O candidato do PT, você não tem nome, todos os demais você tem nome, esse você tem só um genérico. Mas enfim, como foi feita.
O candidato PT tem 2,6, vai a 3,2 dos votos válidos. E o suplente vereador Carlos Victor Carvalho, o CVC da Direita Campos, com 2,3, 2,8 votos válidos. Os que vão votar nulo, ou em outros nomes, ou nenhum desses nomes, perdão, 9,7. E 8,2 não souberam ou quiseram responder. Mesmo antes de ser vereador, você já acompanhava muito política, acompanha muito processo eleitoral do seu pai, cresceu no meio disso. Como é que você viu essa pesquisa? Que é um instituto sério, um instituto qualificado. Como é que você viu essa pesquisa? Não, primeiro, em relação à questão do instituto ou não, é inegável que hoje, se for candidato à reeleição, o prefeito tem chance e reais chances de se reeleger, inclusive no primeiro turno. Isso é inegável. Inegável por uma série de fatores, algumas mérito dele e outras, não sei se a gente pode dizer sorte, né? Mas um pouco de sorte também. Primeiro, todo mundo sabe, eu fui superintendente do governo passado, então respondo pela minha área, eu sempre digo isso muito na Câmara. O que for da minha área, você pode me questionar. O que não for da minha área, não tem como você questionar. Rafael, governo do estado falido, sem dinheiro nem para pagar o salário dos servidores do estado. Vladimir Castro voando. Com a venda da SEDAI. Antes mesmo da venda da SEDAI. Com o acordo de recuperação fiscal, já tinha dinheiro em Campos. Vamos lá. Vladimir inicia. Olha só. Rafael inicia o governo, o garotinho dizendo que ele não pagava o servidor até maio. Esse é o início de Rafael Diniz. Início de Vladimir. Cláudio Castro paga folha de pagamento. Do atrasado que o Rafael deixou. 100 e poucos milhões de reais. Ele pagou uma folha inteira e parte da segunda. Então, o início de um, início do outro. Início de um governo politicamente, por todas as nuances que aconteceram, desastroso. Então, você entra numa coisa que foi muito ruim, a comparação é óbvio que você faz com o último governo. Alguém faz comparação de Vladimir com Rosinha? Alguém faz comparação de Vladimir com Arnaldo? Não, a comparação é com o que é agora, com Rafael, que infelizmente cometeu erros políticos gravíssimos e pagou na urna por isso. Fato. Agora, vamos lá. Um com o governador botando dinheiro, o outro com o governo quebrado. Um com o barril do petróleo, estou falando hipoteticamente, a R$10, o outro a 100. Desculpa, mas como é que isso combina? Se Putin invade a Ucrânia para pegar mais royalties, você não combina isso, não é? Não, mas não é isso. Antes mesmo da questão, por isso que eu estou te falando que não é culpa dele ou dele, é sorte. Aconteceu. Então, qual foi o grande mérito de Vladimir? Isso aí ele sabe fazer perfeitamente. Emenda. Pedir. Foi pedir no governo do estado, foi pedir em Brasília, foi pedir para deputado. É um mérito dele. Ele é um cara que corre atrás das coisas para poder trazer benefício para a cidade dele. Venceu o orgulho em alguns pontos, foi até Rodrigo algumas vezes e Rodrigo deixou a porta aberta, independente da divergência política. Mesmo na época da briga, o governador e Rodrigo, rapaz, Vladimir veio pedir tanto, Rodrigo, libera. Para a grande força que o Rodrigo tem no governo, nunca foi fechada a porta para ele em absolutamente nada. Você acha que se Rodrigo, por vaidade pessoal lá atrás, não peitasse Castro, você acha que Castro ia ficar com o Rodrigo ou ia ficar com o Vladimir? Esquece. Mas nunca aconteceu. Então é um mérito dele. Ele sabe pedir, ele sabe articular, correr atrás de outras... O senador Carlos Portinho também tem ajudado muito nessa coisa de emenda. Não, eu estou falando o nome porque a nível do Estado, mas o senador também e outros deputados. Isso ele sabe fazer muito bem. Se você for pegar as emendas do primeiro ano de Vladimir, você tem mais de 10 deputados que botaram dinheiro em Campos. É mérito do cara. Então, se é um mérito, você tem que enaltecer o mérito do cara. Então, muita obra acontecendo. Alguns pontos da saúde não melhoraram, mas alguns pontos melhoraram.
Você dizer que o doutor Arthur não faz um belo trabalho no Ferreira Machado, não tem como você não dizer. Ah, tem problema ainda? Tem, óbvio que tem. Mas o Ferreira Machado é um grande exemplo da melhoria de alguns serviços. O orçamento da saúde é muito gordo, é muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Então, passa de 1 bilhão, né? Você tem, infelizmente, a queda de Caio, politicamente falando. Ou seja, Caio não fez uma eleição para deputado federal que todos esperavam. Ou seja, e isso reflete também numa pesquisa imediata depois da eleição. Então, que ele tem chance de ganhar no primeiro turno, tem. Eu acredito na pesquisa, eu acho que a pesquisa é verídica, porém tem muita água para rolar debaixo dessa pontina, muita coisa para acontecer. A gente acha, eu tenho certeza que essa questão de partido, quem apoia quem, como, quem efetivamente é candidato a prefeito ou não, tem nomes aí que não são candidatos a prefeito. Então, quando você afunilar isso e realmente decidir quem são os candidatos, aonde vai estar o apoio de outras lideranças políticas, você mesmo falou, por mais que em Campos o PT não tenha a força que tem no país hoje, isso foi mostrado nas eleições com a vitória do ex-presidente e atual presidente Lula. Ainda tem ainda um nome do PT, sabe-se lá se vai ter força da Nacional para impulsionar essa candidatura em Campos. Tem muitas nuances ainda que a gente não sabe. Tem nomes do PT local que podem furar a bolha de votos que o PT sempre tem. Então, sério, então, por isso... Tem nomes que a gente não está falando que podem vir candidatos. Então, por isso que eu acho que tem... está se baseando... Mas que eleitoralmente... Eu acho que houve uma grande inversão, né? Do governo Rafael para o governo Vladimir. Eleitoralmente, Vladimir foi muito melhor do que Rafael, e nos bastidores, em relação a atendimento de vereadores, Rafael conseguiu muito mais tempo que Vladimir em pouco tempo acabou errando. Mas só para passar para o Rodrigo Cláudio, não sei quem foi que falou aqui, vamos recordar agora, quem que falou isso aqui? Foi nesse programa, que isso é inegável. A relação executivo-legislativo com o Rafael demorou 3 anos para arrebentar. Vladimir arrebenta 5 meses. Ponto. Isso é fato. Quem disser que não está mentindo. Não estou falando. Quem não enxerga isso está mentindo. Agora, Rafael não tinha um secretário estadual de governo, depois presidente da Alerj, na oposição. Ele não tinha essa força na oposição. E Vladimir tem. Então. Não. Desculpa. É como royalty. Desculpa, não é. Eu vou te dar 3 exemplos clássicos. Eu, Rogério e Igor rompemos com o governo juntos. E digo de passagem, muito mais por minha causa. Rodrigo não falava um A e nem me pediu. Eu fui começar a ter uma aliança que eu digo, mais contato com o Rodrigo 3 a 4 meses depois. Estou te afirmando, não tem porquê. Não existia força. Rodrigo não tinha força. Como eu te falei, Aloysio, Rodrigo foi acreditar que ele poderia se meter na eleição de Campos para ganhar a eleição de Campos, depois do chato ficar indo toda quinta-feira pro Rio e falar, rapaz, o negócio tá crescendo por incompetência dele. Bruninho, Fred e Twin. Ele jogou fora do dia pra noite, pô. Foi uma estupidez. Então não foi Rodrigo, foi ele. Ele criou o problema para ele. E hoje tá tendo maturidade de tentar reconstruir isso. Mérito dele também. Mas quem jogou não foi Rodrigo. Foi Rodrigo. O que Rodrigo tem, por exemplo, com o Bruninho Viana, que virou deputado estadual, candidato contra ele. Bruninho foi candidato contra. Os dois têm uma relação pessoal maravilhosa. Mas Bruninho, por uma questão de sonho e de perspectiva, foi candidato a deputado estadual. E Rodrigo também. O que Fred tinha a ver com Rodrigo? Nada. Ou seja, quem construiu isso não foi Rodrigo. Quem construiu isso foi Vladimir, Luiz. Nunca foi pedido. Eu posso falar por mim, você me conhece quando eu falo as coisas. Nunca foi pedido a mim, por Rodrigo, para largar a base de Vladimir. Nunca. Não, quando eu tô falando o seguinte, para qualquer observador, menos que não acompanha política,
Uma coisa é oposição na Câmara por si. Outra coisa é oposição na Câmara. Quer os vereadores tomem decisões com base nisso ou não, mas para qualquer observador que tem, como líder desse grupo de oposição, o presidente da LERJ. Desculpa, mas é completamente diferente. Mas não era o presidente da LERJ, era um deputado. O secretário. Secretário de governo. Era um deputado. É diferente. É diferente, me desculpa, mas é diferente. Mas as decisões não foram tomadas por isso. É isso que eu estou dizendo. Ainda que sim, ainda que você. Não, mas assim, é diferente. É verídico. Bota na balança que é diferente. Você tem aquela liderança empoderada. Você tem que... lógico. Mas não aconteceu por causa disso. Se não Mas foi entendo. o ato, a sombra pesa. Pronto. Sim. Bom, o meu caso, eu falo claramente. Eu tomei porque eu não concordava com a questão, principalmente do Código Tributário. O pacote era muito maior. E eu entendia que eu tinha muito mais crescimento político do lado de Rodrigo. E tomei a decisão e não me arrependo em nada disso. E continuarei desse mesmo tocada. Elinho, você já citou isso na tribuna, inclusive, né, que a equipe técnica do prefeito muitas vezes atrapalha nesse tipo de andamento do governo. Foi assim com relação àquelas contas que chegaram da Fundação Municipal de Saúde, também foi assim em relação às declarações que foram dadas em relação às obras da 28 de março, que muitas vezes o governo às vezes queria colher o fruto da obra, mas jogava a responsabilidade para o Estado, da obra está acontecendo num horário tumultuado. Essa relação com o secretariado, muitas vezes, do prefeito, isso é só realmente passa por essas questões ou também na questão de fortalecimento de nomes para 2024, no caso, disputa de vocês de nominato, por exemplo? Eu posso falar por mim, não posso falar pelos outros colegas, mas zero problema disso. O que a gente fica chateado com o secretário, primeiro é que os secretários às vezes não entendem. Quando eu peço um problema de saúde ou qualquer outro vereador da independência ou oposição pede, nós não estamos pedindo para a gente, então estou pedindo para pessoas que precisam. Eu falei isso na tribuna. Graças a Deus, eu tenho condição de pagar um plano de saúde, mas tem muita gente que não tem. Então, quando eu vou lá solicitar, é para uma pessoa que necessita daquele serviço. E muitas das vezes, os secretários não dão a devida atenção. Em relação à questão técnica, é incabível o cara preparar um projeto. O projeto mandar em outubro, novembro, mandou o projeto, tirando 8 milhões da Câmara. Aí a gente fala pro cara, não tira, isso está errado, ele corrige. Na primeira mudança do ano, o cara mesmo manda o mesmo projeto errado e aí é achar que está escrito idiota na cabeça dos outros. E eu sei de fato que isso não foi um erro dele. Tanto que eu falei, rapaz, não foi seu erro, mas não interessa. A sua equipe errou e não vai para a pauta e não foi para a pauta. O presidente foi firme e não botou na pauta. E não aconteceu nada. Passou uma semana, foi para a pauta normalmente, foi lido o projeto e foi aprovado. Por unanimidade. Não tinha problema. Agora, são erros. Quando você está, a Luísa vai me entender, você está numa construção de tentar ter confiança de um lado e para o outro. O cara me comete um erro bizarro desse, não tem como, cara. Você vai para o presidente da Câmara, numa LOA, num projeto de 92 páginas, e em uma frase você tira 8 milhões da Câmara. Pelo amor de Deus, num projeto que tinha sido errado, e foi dito, está errado isso daí, para corrigir isso aí. Ele corrigiu, mandou. Quando mandou de novo, mandaram errado de novo. Aí é difícil. Se numa construção de confiança acontecer isso, e não teve problema algum, só não botamos na pauta, e botamos na pauta na semana... presidente, né? Botou na pauta na semana subsequente, foi só isso. E foi aprovado. Aí os vereadores do governo foram falar que acontecia um caos na saúde, que se ia parar a saúde. Parou nada. Tem pergunta que eu tenho que fazer também sobre nominatos, mas deixa eu voltar à pesquisa, para esse bloco, a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. A GPP, que, da mesma maneira, você admitiu, e quem analisar sem fígado, constata o que você que precisa revela e você admitiu. Hoje, tudo pode acontecer, nos 18 meses, mas hoje, se a eleição fosse hoje, Vladimir é favorito, ponto. Eu vi uma fonte, alta fonte do seu grupo, lá do Rio, inclusive. E eu já tinha pensado isso por conta própria. A pessoa falou a mesma coisa. Lembra muito a reeleição de Rosa em 2012. Parece. Ninguém está antevendo nada, mas parece. Hoje, né? Mas, ao mesmo tempo,
se você for na espontânea, e há 1 ano e meio da eleição, espontânea vale mais que estimulada, até porque você não sabe qual vai ser os nomes, é uma eleição aberta. Sem disco, sem eu dizer quem são os candidatos. Pergunto para você pergunta na rua. Em qual candidato você votaria para prefeito se a eleição de Campos, se a eleição fosse hoje? Não sabe, não respondeu 46%. Né? É a imensa maioria. Lula nenhum, 7,7%. Aí vem Vladimir com 38,6%, Caio com 2%, a diferença é grande, 2,7%. Rosinha. Vamos lá. Vladimir 38, Caio quanto? 2,7%. Rosinha, garotinho. Aí o cara fala o que ele quiser, né? Voto em Jaspion, o Jaspion tá. Rosinha, garotinho. Eu falo porque Rosinha e Arnaldo não tem condições de se candidatarem, né? Se fosse, seriam fortíssimos, tá? Se fosse, seriam fortíssimos. Rosinha, garotinho, 1 ponto. Arnaldo Viana, 0,9. Carla Machado, que também não pode, por decisão pacificada do TSE, 2 vezes município limítrofe, não pode, 0,6. Marquinho Bassalá, 0,4. Rafael Diniz, 0,4. Alguém de fora da cidade, 0,3. Cassiano, 0,3. Natália, professora Natália do pessoal, 0,2. Um candidato não político, 0,2. Candidato PT, alguém do PT, 0,1. Muita variação, né? Como eu disse, pode falar o que você quiser, mas 46% não sabem. Você acha que isso revela também uma eleição aberta? Sim. Tá. A pesquisa não mente. Exatamente o que eu falei. Muita coisa pode acontecer ainda. O descrédito com a política, ela só cresce. Só cresce, só cresce, só cresce. Então, eu acho que é uma eleição aberta. Repito, Vladimir é favorito, sim. Tem chance de ganhar a eleição no primeiro turno, dependendo de quem sejam os candidatos. Mas tudo pode acontecer até lá. Tem muita água para rolar debaixo da ponte. Inclusive nada. Inclusive nada. Exatamente. Eu, só nessa questão dessa pesquisa, como a Luiz já revelou ali e trouxe esse número de 46%, também uma frase que a Luiz falou, uma situação que a Luiz narra também aqui. E aí, comparando com outra eleição, que é muito peculiar, cada eleição é uma eleição, né? Cada jogo é um jogo. O grupo, o grupo do hoje, né, do Rodrigo, lançou o Calil na eleição de 2020. O que definiu certamente o primeiro turno foi ali, o que definiu, vamos ter segundo turno, por conta desse candidato. Hoje, você, diante desses números... E depois... a força de Rodrigo. Exatamente. Perfeito. E depois os 5 desconhecido. E depois os 5 marrecos vereador ajudaram na eleição do segundo turno. Eu, Twin. Sim, você ajudou. Eu, Twin e Hugo Rogério. Só você pegar a diferença de voto. Quanto que Caio ganhou de Vladimir? Eu, Twin, Rogério, Nildo... Eu, Twin, Rogério, Nildo e Marcione Lavamassa. A pergunta não era essa. A pergunta era se tem uma via aí apostada pelo grupo do Rodrigo. É muito cedo para falar. Mas a pergunta é, então, outra pergunta. Você acredita a eleição do Vladimir no segundo turno ali, tete a tete, também falada por a Luiz aqui, nós comentamos naquela época. Se tem mais uma semana, talvez o resultado poderia ser outro. Você acredita a eleição dele, essa virada de vocês? Primeiro, respondendo, de acordo com o próprio Rodrigo, não tem nenhum tipo de definição do grupo para nenhum tipo de candidatura ainda a prefeito. O Rodrigo já disse isso. O próprio irmão dele aparece na pesquisa aqui, então, não foi nada, no grupo não definiu ter candidatura ou não a prefeito. Até isso é uma decisão que passa por a gente, mas também muito mais por Rodrigo. Acredito que se tiver muitos candidatos, diferente de uma cidade pequena, eu penso assim. Quando você vai para um município, por exemplo, de São Francisco da Bapuana, nosso vizinho aqui, ou São João da Barra, quando você tem muito candidato, ele favorece a máquina. Ou seja, a tendência é que o prefeito ganhe a eleição, sendo candidato à reeleição. São João da Barra também isso vai ser uma verdade. Quando você vai
para um município maior como Campos, eu acho que quanto mais candidatura, maior a dificuldade de Vladimir ganhar no primeiro turno. Essa é a minha opinião. Diferente, por exemplo, de São Francisco, na Barra, cidades vizinhas. É um turno só. Que é uma eleição que vai vir pesada e vai ser legal de acompanhar, né, senhor Nabar? Perfeito. Mas você não falou se acredita isso, vale então pelos 5 vereadores, como você virou e apoiou o Vladimir no segundo turno? Não, isso foi dito por ele mesmo. Claramente, se você pegar o resultado do primeiro e do segundo turno, com o apoio principalmente dos 5 vereadores, não do apoio de Rodrigo, porque Rodrigo não apoiou, mas liberou os 5 vereadores, o resultado das eleições mostra, ele ganhou por menos de 10 mil votos. Eu só posso, antes de passar para o Rodrigo fazer uma observação, depois eu vou perder. Se eu não perco a metáfora. Igual Lula, cheio de metáfora. Mas a eleição, assim, quando eu falo isso, as pessoas tendem a confundir os indivíduos e o... Não tem nada a ver, são indivíduos completamente diferentes, políticos completamente diferentes. Mas a eleição de Vladimir, em 2020, lembra muito a de Lula. Presidente agora. Muito parecida. Muito parecida. Tinha um favoritismo no primeiro turno, não ganhou. No segundo turno, o cara veio com força e ficou a sensação, mais uma semana seria outra eleição. Não estou comparando Vladimir com Lula, nem Caio com Bolsonaro, não tem nada a ver. Mas assim, a situação eleitoral é mais técnica, muito numérica. Mais parecida. técnica, numérica. Muito parecido. Não tem... Tinha um favoritismo e acabou no Photoshop. Na verdade, Vladimir vinha para aquela primeira eleição ainda com o peso da mãe e do pai, né? Que também não tinham... não teve, a Rosinha não teve um último governo muito bom também, e isso acabava refletindo também nele, né? Agora ele está fazendo um bom governo, avaliado dessa forma, e aí isso muda um pouco. Mas a mãe foi grande aliada dele. Sim, com certeza. Agora, Elin, a gente fala muito de composição para 2024. A gente sabe que tudo isso vai passar muito pela questão das composições partidárias, né? Foi citado em relação à nominata, que hoje, o próprio Nilton falou disso aqui, que a maior dificuldade hoje do grupo lá, de vocês, dos 14, agora 12, era justamente ter partidos para compor todos, colocar todo mundo, Nildo. Tá. Colocar todo mundo e garantir a eleição dos 12. Né? Porque a gente sabe que hoje o Vladimir já fala de ter de 6 a 8 partidos, né? Inclusive o seu partido hoje voltou para a mão, que era o antigo PTC, voltou para a mão de Thiago, né? Então assim, é menos um partido, vamos dizer assim, para ter candidato concorrendo. Como é que fica isso para a eleição de 2024? Só avisar, Nildo não esqueceu que o líder do grupo é só presidente da LERJ só. Você acha que o Rodrigo não tem articulação para ter partido? Mas você mesmo falou que o Rodrigo não estava entrando, não quer entrar muito nessas questões. Não. Eu não falei, hora nenhuma eu falei disso. Ele falou prefeito. Eu falei que Rodrigo na oposição, né? Não definiu candidatura a prefeito, e que lá atrás Rodrigo não queria se envolver na eleição da mesa. Depois que Rodrigo tem uma coisa de Rodrigo que mais marca, que é o que as pessoas que lidam com ele no dia a dia mais olham. Rodrigo deu a palavra, esquece. E Rodrigo tem um compromisso de tentar ajudar a todos os colegas do grupo. Então, se vai ter partido, não vai. É aquilo que eu estou falando, a gente não misturou a eleição em si com a questão da tentativa de pacificação. Não misturou. Então, se vai ter partido ou não, uma grande dificuldade não é saber se a gente, nós, no caso do grupo dos 12, que era 14, que vira 12, vai ter partido não. É saber quem vai ter partido, porque eu não sei, se tiver, você puder me ajudar. Cada semana que passa, termina 2 partidos, porque de 3 vira 1. O que eu acho que, se bobear, nós vamos ter 13, 14 partidos no ápice ali. E se tiver realmente acordo de pacificação até lá, que não sabemos, vão ter que sentar todo mundo para ver partido, gente. E óbvio, eu, por exemplo, perdi o Agi, né? Perdi o partido, teoricamente o partido hoje está com o Thiago Vigia, provavelmente não vou continuar no partido, não tem. Muito educado, por sinal, digo de passagem, tem que falar isso.
O presidente, o Thiago Vigílio, me ligou, me deixou à disposição do que precisasse do partido. Tem que ser louvável também a atitude do cara. Eu falei, pô, Thiago, não dá para continuar, né? Ele falou, não, eu entendo, irmão, não dá para continuar. Mas aí tem janela que você tem que esperar, né? Então eu vou esperar a janela. Mas aí tem um ano aí pela frente ainda. Exatamente, na janela eu vou definir. Então, eu acho que, como eu te falei, é muito cedo. Primeiro tem que se decidir o que vai ficar de partido. A gente não sabe nem quantos partidos existem, gente. Como eu falei, cada semana, o PT. PT não existe, agora é PT, né? É, a federação, PT... PV, PCdoB. PCdoB. Tem PSOL com rede. Ou seja, eu estou dando um exemplo. Federação. O que vai acontecer é que vai ter... O que vai acontecer é que vai ter muito menos candidato do que na última eleição. Isso é fato. Vai cortar pela metade. De 800 nós vamos ter 400 e pouco. Porque agora basta ter 25 mais um 26. Não basta não, só pode ter 26. Então, vai diminuir diminuir muito. Verdade, né? Então você vai diminuir o número de candidatos, já diminuiu 12, com mais 10 partidos que vai diminuir, 10, Isso 12. É só opinião, mas diminuir partido, candidato é um favor da democracia brasileira. Seria um... Minha opinião. Também concordo. Também concordo. E só para fechar aqui, a gente fazer o intervalo, vai aumentar o número de votos. Naturalmente o corte vai ser sim, lá em cima. Perfeito. Né? Você teve quantos votos no... 270. Eu me lembro do seu pai, tinha 5 mil e tanto também. Papai chegou a fazer 4.828. Aí, quase 5 mil votos. Você vai ter que trilhar esse caminho do velho aí. Você pergunta, todo mundo fala isso. Você vai ter que perguntar ele, papai, onde é que eu passo aqui? Mas Alinho veio, né? Alinho surpreendeu porque ele veio de um governo que estava muito desgastado, né? Então, assim, ele veio de ganhar pela... Acho que Alinho ter conseguido, acho que foi um dos poucos, né? Verdade, que se candidatou ali vindo. Na verdade, o meu foi só isso. Primeiro, a Luísa conhece mais porque... E isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz. A Luísa é um admirador do meu pai, sempre fala isso abertamente aqui. Primeiro, eu fui candidato numa pandemia e no jeito Nelson Naim Hélio de fazer política é muito prejudicado. Nós fazemos política, reunião de casa em casa, de 5, 7, 8, 10 pessoas. Ou seja, papai, ele tinha um apelido na política que eu acabei herdando dele, que é o candidato Cistite. Tem tudo quanto é lugar, ou seja, não existe reduto eleitoral. Muito mais fácil quando você pega um candidato que tem um reduto. Nós não existimos. Não existe reduto eleitoral. Então eu tive o falecimento da maior organizadora de todas as campanhas do meu pai e o nosso esteio de vida, minha mãe. Processo do meu pai, que todo mundo sabe, isso atrapalhou, não do ponto de vista de discussão, que eu lido com o processo da maneira mais natural do mundo, pela certeza da total inocência do meu pai, e até quem não gosta do meu pai fala que aquilo foi pura montagem política, pura sacanagem. Então, aconteceu o que Deus quis que fizesse. Agora nós vamos ter mais tempo para trabalhar a eleição. Eu agora vou me dedicar um pouquinho mais a mim. Eu me dediquei 2 anos e meio para muita gente, agora eu vou começar a me dedicar um pouco mais a mim. Então, eu vou tentar trabalhar de tudo para tentar crescer, mas isso aí é lá na frente. 2 minutos só para uma pausa rápida, Alinho. E a gente volta a seguir com a chave virada lá para o Estado também e para o Nacional. Aí, naturalmente, né, com todas as dúvidas que temos sobre essa... Que se faltam 1 ano, 7 meses e... Um ano e meio, faltam 3,5 para... 3,5. Não, estava fazendo a conta aí essa semana, 1 ano, 7 meses, 16 dias hoje. Não, 1 ano e 6 meses, é menos 7 meses, porque vai ser outubro, dia não? 6 a eleição de outubro do ano que vem, e nós estamos hoje no dia 21, então é menos de 1 ano e 7 meses. Não dá os 7 meses completos, percebe? 1 ano e 6 meses. Sim. 1 ano e 6 meses, alguns dias. Bota 1 ano e meio para ficar mais... 1 ano e meio. Um ano mais de 1 ano e meio. Bom, uma dúzia e 12, né? Tipo, 1 ano e meio. Perfeito. Então, fechamos aqui 8 horas e 30 minutos. Em instantes, de volta com o Folha no Ar. Hoje, conversando com o vereador Elinho Naim, aqui no Folha no Ar. Oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.